Graça e paz, querido, querida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. A gente do canal Crescendo em Família está aqui com o objetivo de acrescentar na sua vida, na sua casa, na sua família. E de nós mesmos, nós não temos nada, não é mesmo, para oferecer. Mas a palavra de Deus, ela é um tesouro. Ela é a própria boca de Deus, falando conosco, nos direcionando, nos guiando, nos curando, nos exortando, fazendo aquilo que Deus sabe que é necessário para as nossas vidas. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem muito conhecida, muito compartilhada nas mensagens, que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 4, e que tem como título Eliseu aumenta o azeite da viúva. Bem, queridos, o Senhor ele já tinha me falado a respeito dessa passagem com outro ponto de vista e depois ele esteve me mostrando algumas coisas que nós podemos aprender com essa mulher no ponto de vista como mães mesmo. E se a gente for entender apenas um pouquinho do contexto histórico aqui da época, a gente vai ver que o povo de Israel estava vivendo um momento de apostasia, de frieza espiritual, muitas pessoas longe do Senhor, se aproximando ali da idolatria, né? Infelizmente, nós como igreja, hoje brasileira, cometemos os mesmos erros do povo de Israel nessa época. Me entenda bem, queridos, porque quando às vezes a gente está passando por momentos de ameaça, né? Momentos de dificuldade, onde a nação passa, né? Às vezes até o mundo, como foi na época da pandemia mesmo, a gente vê um movimento de pessoas, né? Nós nos voltando para Deus com oração, com jejum, de uma forma mais intensa. E quando essas ameaças elas passam, infelizmente, às vezes a gente volta àquela vida de morbidez espiritual, e o Senhor ele deseja que a gente esteja sempre perto, com a nossa vida espiritual sempre aquecida pela presença do Espírito Santo dele. Mas o povo de Israel, conforme eles passavam por momentos difíceis e eles se esqueciam do Senhor, quando voltava o momento de bonança novamente, eles tendiam para a idolatria. E aqui a gente vai ver isso, né? O povo de Israel tendendo ali ao afastamento, à idolatria. E nesse contexto espiritual de apostasia, a gente vê surgindo Elias, Eliseu e a escola de profetas. Homens que se separavam, que não se conformavam em viver o que o povo estava vivendo, né? E eles buscavam mais de Deus, eles buscavam mais da presença de Deus, eles tinham experiências sobrenaturais com Deus, eles ensinavam isso para outros homens interessados, né? Fazendo assim discípulos. E nesse contexto, a gente vê uma mulher que perde o seu marido e ele era um desses alunos de Eliseu na escola de profetas. E então essa mulher ela vai até ele e ela diz: olha, você sabe que o meu marido ele temia o Senhor e ele morreu e ele deixou uma dívida. E agora o credor está na minha casa e ele quer levar os meus filhos como escravos. E a gente sabe também que os credores naquela época eles tinham direitos legais sobre a vida de pessoas, né, levando assim pessoas ou os filhos como escravos, a fim de quitar, então, dívidas. Queridos, como essa mulher ela dá testemunho do seu marido, dizendo que ele era um homem que temia o Senhor, certamente essa dívida não tinha sido o fruto de algo irresponsável. Eles haviam sido vítimas de uma fatalidade da vida. Ninguém estava esperando que ele fosse morrer. Por isso, então, ele deixa essa dívida. E aí, a primeira coisa que eu aprendo aqui com essa mulher, com essa mãe, é que ela é uma mulher, uma mãe de atitude. Ela poderia ter se rendido à dor do luto, da perda do seu marido, ela poderia ter ali se trancado dentro da sua casa, ela poderia ter se conformado então em ver o credor levando os seus filhos como escravos, mas não. Como seu marido era um homem que temia o Senhor, provavelmente era um bom marido, um bom pai. Então ela estava ali sentindo a dor da perda, ela estava sofrendo a dor do luto. E isso poderia justificar ou nos fazer entender que ela se prostrasse diante dessa dor. Mas essa mulher, ela me ensina como mãe que ela
precisava se levantar pelos seus filhos. Ela não se conforma em ver os seus filhos serem levados como escravos. E a pergunta do Senhor para o meu coração, para o seu coração, mulher, ou você, pai, nesse dia é: qual tem sido a sua atitude diante da ameaça dos seus filhos poderem ser levados como escravos? Porque, queridos, nós estamos vivendo uma época em que o adversário, em que o inimigo das nossas almas está assim, batendo à nossa porta. E ele deseja levar os nossos filhos como escravos, escravos de ideologias, escravos da angústia, da tristeza, da ansiedade, da depressão, do pânico. Ele deseja sim levá-los à perda, a se perderem no caminho, a se afastarem de Deus. E qual tem sido as nossas atitudes? Será que nós temos sido pais e mães conformados, aceitando que eles vão? Será que nós temos estado ocupados em algum momento, às vezes, que seja compreensível? Talvez estejamos vivendo um momento difícil de perda, de luto, de desemprego, e estamos ali mergulhados nessa dor e não estamos enxergando o risco que os nossos filhos estão correndo. Deus deseja nos despertar para que nós venhamos nos levantar. E ainda que estejamos enfrentando momentos difíceis de adversidade, a alma sangrando, o coração doendo, mas existem crianças, adolescentes, jovens, pessoas especiais que Deus confiou a nós, os nossos filhos. Eles são herança do Senhor. E como que nós tratamos uma herança? Às vezes nós julgamos pessoas que recebem uma herança e por não saberem o trabalho que aquilo deu, né, o quanto custou para alguém para conquistar, aquelas pessoas que recebem aquela herança, elas desperdiçam com facilidade. Os nossos filhos, eles são herança. Foi o Senhor quem conquistou, foi o Senhor quem confiou a vida deles para nós, aos nossos cuidados. E como nós temos tratado essa herança? Nós temos valorizado ou nós temos deixado, de qualquer maneira, a coisa correr solta? Essa mulher me ensina que é preciso atitude, é preciso se levantar. Ela se levanta, ela vai até o profeta. A Bíblia diz que ela clama. Nós precisamos clamar pelos nossos filhos. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar. E aqui quando o profeta diz assim: olha, me diz o que você tem em casa. E ela diz: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Talvez aquela mulher estivesse falando de uma forma literal, talvez realmente ela já não tivesse nada mesmo, a não ser aquela botija de azeite. E aí, quem sabe, ela tem aberto mão de tudo que ela tinha na tentativa de pagar a dívida aos credores. Quem sabe ela tem aberto a porta da sua casa e dito: podem levar, levem os móveis, leve a louça, leve aquilo que para mim era importante, mas os meus filhos, eles são mais importantes. Talvez sim, ela tenha aberto mão de coisas valiosas, preciosas, mas que não se comparavam à vida dos seus filhos. Será que você e eu estamos dispostos a abrir mão de alguma coisa para os nossos filhos? Será que estamos dispostos a abrir mão do nosso tempo? Daquela série, daquele filme, de um momento de lazer, para desligarmos tudo, estarmos ali com os nossos filhos? Será que estamos dispostos a abrir mão de uma hora extra, de um número maior de clientes? Eu não sei, queridos, quem sabe até mesmo do seu emprego, se isso, claro, não for trazer riscos de sustento para você e para sua casa, mas será que você estaria disposta, mulher, a abrir mão da sua carreira pelos seus filhos? Sabe por quê? Porque quando existe um risco iminente, algo que está ali perto de acontecer, nós precisamos não calcular aquilo que nós precisamos abrir mão. E às vezes a gente vai precisar abrir mão da rua em que a gente mora, da escola que os seus filhos estudam. Talvez a gente precise mudar de bairro, trocar de escola, eu não sei. As atitudes às vezes radicais que você vai precisar tomar. Mas quando o risco é iminente, atitudes radicais são necessárias. Existe um credor à porta da nossa casa. E o alvo dele são os nossos filhos.
E o Senhor, Ele te pergunta, qual é a atitude que você tem tomado sobre isso? Será que você tem se levantado em prol dos seus filhos? Será que você tem clamado por eles? Será que você abre mão, tem aberto ou é capaz de abrir mão a partir de agora de coisas importantes para você, mas que perto da liberdade espiritual dos seus filhos não significa nada? Será que você é capaz de abrir mão? Se você e eu não somos capazes, queridos, o Senhor, Ele deseja nos capacitar, porque Deus não nos deu filhos para serem levados como escravos. E cabe a nós, como pais, mães, não importa, querida, aquela mulher, ela estava sozinha, ela não tinha mais o marido dela ali. Talvez tenha acontecido algo na sua vida e você esteja sozinha com os seus filhos e Deus conta com você. Deus conta com os pais, com as mães, com as famílias, para se levantarem em prol de crianças, jovens e adolescentes que estão aí na iminência de serem levados como escravos. Mas existe um socorro, existe uma resposta àqueles que clamam. Então, que nossas atitudes comecem a mudar, que a gente comece a ter atitudes de pais verdadeiros que lutam, que batalham pelos seus filhos. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que você possa clamar a Deus, refletir sobre aquilo que você precisa abrir mão por causa dos seus filhos e que você acompanhe a gente aí no nosso canal, porque nós vamos ter ainda a continuação dessa palavra que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida como abençoa a minha. Que Deus abençoe e que você continue com a gente aí. Tchau!